Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando a segunda aqui, pós-Expo Super Show, com muito assunto, muita coisa para comentar. Vamos começar falando um pouquinho aqui de bodybuilding internacional. Enquanto você vê o Justin Luiz Rodrigues aí, se inscreve no canal, se é novo, tá chegando hoje aí, se inscreve, a gente sempre posta aí 3 ou 4 vídeos diários para vocês. E estando inscrito, você não perde nenhum e fortalece e ajuda a gente. O Justin Luiz Rodrigues terminou, né, despediu o coach dele algumas semanas atrás, porque ele queria competir pra caramba, e o coach antigo falou assim, ó, não, Justin, não vai competir, você precisa descansar, seu corpo precisa de um repouso, calma. Ele não ouviu o coach, competiu por conta própria, no fim das contas demitiu o cara. Depois disso, ele contratou o George Farah. E o mais irônico de tudo é que o George Farah fez o que o outro faria. Vixe! Ou seja, o George Farah falou pra ele o seguinte, cara, você precisa descansar. E aí ele demitiu o outro coach, brigou com o outro coach, um cara que colocava ele sempre no shape, que tava evoluindo o físico dele, que tava fazendo ele evoluir posições, que fez ele terminar em 8º no Olímpia. Mas quando o coach falou que ele não queria ouvir, ele falou assim, tchau, ele demitiu o cara, contratou um outro coach que no fim das contas falou a mesma coisa e agora ele vai fazer. Faz sentido? E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gsplementos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom Chain. Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Continuando aqui, a gente sabe que nesse final de semana a gente mostrou algumas imagens aí do novo CT, tem muita antecipação, muita gente esperando a revelação do novo CT, como que vai ser, ele foi fechado, vai ser reaberto, aparentemente ele será reaberto ao público num lugar que é bem maior, e eu tenho uma rede de informantes muito boa, e eu quero agradecer inclusive o pessoal que manda notícias, que manda informações, que manda sugestão, que me marca, que me manda inbox, cara, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte de vocês aí, eu não tenho como agradecer e nem como falar o quão eu sou grato aí por todo o suporte que vocês me dão. Eu recebi ontem à noite novas imagens aqui, ó, parece que a mudança tá terminando, dá pra ver os quadros lá no fundo, né, esse aqui é o quadro aparentemente do Correia, o quadro do Jay, aqui temos uma outra imagem um pouco mais aberta, vai ter duas vidraçona aqui grande, segue o mesmo estilo arquitetônico lá de Floripa, né? Aqui tem um clipezinho bem rápido, ó, olha só aqui a fachada, e depois uma outra foto bem de perto, aqui dá pra ver que é bem grande, a gente viu a parte interna ontem também, vamos continuar aguardando aí, talvez seja hoje, né, a revelação, vídeos novos mostrando o CT, tá todo mundo muito ansioso pra ver como que será realmente aí a nova fase do CT Ironberg. Vamos falar agora de um vídeo que saiu ontem no canal do Dave Palumbo, a gente teve aí Dave Palumbo, Cris Aceto e o John Romano comentando algumas coisas do Expo Super Show. Primeiro eles falam do show da Open aí, o Palumbo e o Aceto elogiam pra caramba o Vitor Boff, o Aceto menciona aí que ele é treinado pelo Correia, o Palumbo fica impressionado, o Aceto tá muito orgulhoso do trabalho do Correia, então é muito legal ver que esses caras mais antigos aí têm um respeito muito grande pelo Correia e pelo trabalho dele. Depois o Nescau é citado e o Palumbo fala, cara, ele parece muito, lembra muito com o Dexter Jackson, né, ali o físico dele, o formato, então a gente vê que não é só o povo daqui, né, cara, o Palumbo também ali, pela primeira vez vendo, já mandou essa também. Depois eles entraram no caso do Horse, na controvérsia toda que aconteceu, eles comentaram ali. Yeah, now let's talk about that classic, because the guy everyone was talking about was this Horse MD guy from Instagram. I'm gonna pull this thing up. Marcelo De Angelis. Got a great physique, the kid. There's no doubt about that. And he was supposed to make weight. Now, here's the controversy, supposedly. He was supposed to make weight at this show, but he claims that he was going up in height class. Now, I've never in the history of covering shows, Chris, ever heard anyone say they're moving up in height. Aí eles já fazem uma introdução no negócio, como foi que aconteceu. O Palumbo, depois disso, fala assim, cara, a minha opinião, eu venho falando isso aí faz tempo já. A medição deveria ser feita uma vez só. O cara virou pro, algo vai competir pro pela primeira vez, mede, faz a aferição e acabou. É aquela altura pro resto da vida. Evitaria um monte de problemas. E essa discussão vem de um tempo. Já deveria fazer isso, não deveria. This kid, I mean, who's got obviously a very, very good physique, said that I'm going to come in taller. So he was supposedly going to chiropractors and he was going and getting stretched. And I mean, the whole thing sounds completely
insane almost. Okay, and he goes and gets measured at the show, and of course he's the same height, right? So now he's 6 pounds overweight. So he goes to the weigh-in, and at the weigh-in, there's like some funny business. Like first he steps on the scale and they call out that he's the right weight, and then someone says, "Wait," another coach, like Chris Aceto sitting there and say, "Wait a second, that's not the right weight," and supposedly it wasn't the right weight, and then they see, "Oh, this is the right weight," and now he's too heavy for the show. Aí a gente vê que eles mencionam a controvérsia lá do anúncio do peso, aquele negócio todo, foram ali um pouco mais de boa, não exploraram tanto assim o assunto. So why wouldn't Chris, if you get ready for a show and you prepare and you put everything you got into it, and obviously this cockamamie story he came up with was he was preparing not to make the weight, it almost seems like, right? I mean, because there was no way, unless they were going to push him through, and that's what he thought was going to happen, and then when they exposed him, it didn't. There's no way that this guy was going to make this weight. So why wouldn't you just say, okay, you know what? All right, I fucked up. It didn't work. The ploy didn't work. I'm not the tight I thought I was going to be. I'll just do the open class because I'm in shape anyway. I don't want to not do the show. E aí o Aceto menciona que ele depletou muito, que ele, cara, quando você sobe na balança e não vê o que você imagina ali, a cabeça do cara fica meio, né, aí ele pensou, pô, depletei bastante, não ser competitivo ali em cima do palco, na Open, e nesse momento entra um outro cara, que é o John Romano, e o John Romano é um parceiro do Palumbo de longa data, é um cara icônico no bodybuilding também, entende muito, ele e o Palumbo eram os editores-chefes da Muscular Development lá no começo dos anos 2000, onde ela explodiu e ultrapassou a Flex como a revista mais importante do segmento. Então esses caras produziram muita coisa importante historicamente falando, eles têm um peso histórico no bodybuilding, eles têm um entendimento enorme do bodybuilding e geralmente eles são caras muito sérios, raramente se brinca, se dá risada de alguma coisa, pra você ver como que foi a visão dos caras, que até eles acabaram entrando ali, brincando um pouco, achando um pouco engraçado toda a situação. E sem explicar pro Romano o que tava acontecendo, ele falou assim, John, quanto tempo precisa pra você tirar aí 3 quilos do físico de um cara? Olha o que o Romano falou. John, how many hours does it take to lose 6 pounds? Depends on what drugs you use. Yeah, you could have taken a shot of injectable Lasix. I would IV Lasix. Yeah, that's what I would do. And then he had, you know what I mean? But even if he couldn't make the weight, why not do the open show? Looking like that, you would gotta wonder. I mean, geez. Well, e depois do Romano ter falado, cara, ele teria vencido a Open, o Palumbo explica de novo o contexto pra ele que não tava ali na live. John, this guy said, like weeks out, he was already saying, you know what? I'm moving up in height class. I'm not kidding. He said he's going to go and he's going to the chiropractor. They're stretching him. What? He's going to be taller so that he can weigh more. He was preparing people on Instagram, telling people this. So, John, what happens? He goes to the show and they hide him in. And what happens? He's the same height as he always is. So, of course, he's overweight now. Wait, back up. He seriously tried to get taller? Na sequência, o Aceto chama novamente a atenção para aquela história, ter subido na balança, ter sido anunciado um peso e depois ter mudado o peso. O Palumbo sempre foi um cara muito crítico com a federação também. Ele, quando estava na MD, eles eram tão críticos a ponto de chegar um momento onde eles não conseguiam entrar no Olímpia. Eles não conseguiam, na verdade eles conseguiam entrar, mas eles não conseguiam passe de imprensa pro Olímpia. Então eles chegaram a ser tão críticos, a ser ali questionadores. Na época, antigamente, que era diferente, o negócio que era uma ditadura, o Olímpia não deu passe de imprensa para eles mais, e naquele ano eles foram lá, compraram o ingresso e levaram câmeras profissionais com as lentes lá de zoom e conseguiram produzir o conteúdo deles ali, o material deles, estando ali na plateia. No ano seguinte foi instituída uma nova norma ali e era proibido que o público entrasse com câmeras profissionais no negócio. I mean, you got a better chance of making your penis longer than getting taller. I mean, John, but the controversy was he was supposed to weigh in at 101. And he weighed in and they yelled 101, and I guess he jumped off the scale, and like there was someone there, like another trainer who I actually know. Yeah. Who's a very, very good coach down there, and said, well, wait a minute, he has the iPhone evidence right here that he's, 25 pounds overweight. They got caught with their pants down here pretty much. But it would have, here's the point, Dave. 6 pounds is nothing. Dave, had he come back, it would have looked like, if he had come back to make the weight, it would have made it looked like the fix was in for him. In other words, he didn't make the weight. You said he made the weight, even though he didn't. You made an announcement. You made a mistake. And then after that, after you were called out on that, you gave him extra time of what
be perceived as extra time, whether that be 5 hours, 6 hours, 8 hours, or another day to come in and make the weight, Right. it would have left this impression. You wanted him in at that weight. Right. And so they had to, their back was against the wall, and they said, okay, you're disqualified. E na verdade ele não foi bem desqualificado, ele tinha lá um tempo pra bater o peso e ele passou mal depois, como vocês lembram, e aí ele não pôde participar. Foi desqualificado então, né? Dá pra dizer que sim. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas a gente tem que explicar tudo bem explicado aqui também pra ser justo. O lance é o seguinte, a gente lembra dessa história que o Aceto fala, que apareceu alguma coisa, e a gente lembra do Horsey postando aqueles stories lá reclamando que primeiro falaram pra ele que ele teria até o outro dia, e depois voltaram ali no negócio e falaram assim, não, é somente até hoje. E o Horsey ficou muito bravo com isso, fez ali, postou nos stories. E no fim das contas, dado o limite de tempo que ele tinha ali, ele não conseguia bater o peso. Ele já estava depletado, tinha tido a virose, não daria para ele tomar também lá o Lasix, ia ser muito risco para a saúde. E para ser justo, a verdade, contar a história inteira, é que sempre tem um limite. O cara não precisa pesar só uma vez, ele tem lá um limite de tempo, de horas, que é estipulado em algum momento, em algum lugar. Nas competições que eu ia competir de powerlifting, por exemplo, você tinha lá, a pesagem por exemplo, o mundial que eu fui lá em 2017 da GPC, que eu fui campeão, e tive que me ferrar pra bater o peso, tirar 5 quilos ali depois de um voo, eu tinha das 9 às 11 da manhã pra pesar, e se eu não batesse o peso nesse horário, eu tinha que voltar depois das 16 às 18 horas. Mas nesse caso, por exemplo, os horários eram definidos e públicos estavam no site da federação. E a gente vê no fim das contas que o Palumbo explorou muito o lance do Horsey ter passado e falado muito sobre crescer, sobre aumentar a sua altura, e o Aceto explorou muito o fato do lance do peso ser dito ou não ser dito, aquela história toda da pesagem lá daquele episódio. E depois eles mencionam aí, começam a fazer um pouco de brincadeira, mencionar alguns métodos aí de como eles poderiam ficar mais altos e maiores, até foge um pouco da característica deles aí, e eu não achei também que foi tão produtivo esse negócio, eles poderiam ter ido por um outro caminho mais técnico, mas pra gente ver que como que soou absurdo, porque eles estavam achando extremamente absurdo um atleta falar que aumenta a altura, eles nunca ouviram falar nisso, e na verdade a gente sabe que vários Classic fazem isso, usam esse artifício. Talvez todo o problema tenha sido que o Horsey ficou o tempo todo chamando a atenção para isso, dizendo que ia aumentar vários centímetros, falando muito sobre isso, tentando, sei lá, fazer o quê? E no fim acabou não funcionando, não dando certo. De repente no futuro funcione, mas o lance é que ele falou, e no momento que precisou fazer, acabou não funcionando, não dando certo por algum motivo. E talvez isso tenha chamado a atenção da galera internacionalmente falando, de tanto que foi dito e acabou não acontecendo. No fim eles mencionam que o Craig Titus, aquele cara que competia lá nos anos 2000, que foi preso por assassinar sua assistente, ele e a mulher dele, que eles fugiram todo o país. História muito louca aquela lá, que o Craig Titus usava pezinho de pescaria na sunga na hora de pesar. E o Aceto fala assim, mas cara, ele era open, não precisava bater peso, e às vezes pesava em alguns shows, né? Mas o Palumbo fala assim, cara, ele fazia isso pra falar que ele era mais pesado do que ele era e criar um impacto nas pessoas ali, fazer um alvoroço e tudo mais. Depois eles brincam e citam lá o tupetinho, a peruquinha que o Sean Ray usava, que ele usava uma peruca, né? Que ficou muito conhecido, aqueles vídeos estouraram, né, cara? Puta história que bombou pra caramba lá, o Dexter Jackson zoando o Sean Ray pelo tupete e pelo pintinho pequenininho. Se você não viu, se você não lembra, quer relembrar ou quer ver, eu vou deixar aqui a playlist pra vocês. E quando acabar aqui, você corre lá pra ver, porque eu tenho certeza que você vai se divertir muito com essa história. Então é isso, quero a opinião de vocês aí em relação ao Palumbo, ao Aceto, ao John Romano. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês, pessoal. Valeu!